aqui para mais uma receita na instituição Novo Amanhecer. É um projeto pela lei Aldir Blanc. Hoje é a nossa última receita aqui na instituição. E vai ser um bolo delicioso. Eu vou ensinar a massa, os recheios e como confeitar. Vamos começar essa receita já. Para a receita nós vamos utilizar, é uma massa grande, tá? Se você aí de casa estiver assistindo ou vocês aqui quiserem fazer a metade da receita, aí fica à vontade. Nós vamos colocar 8 ovos aqui na batedeira. Já quebrei 6 ovos, mas vou mostrar para vocês aqui, ó, que a gente deve quebrar um ovo por vez. Por quê? Porque pode ter um ovo estragado e vai me estragar todo o ovo que eu já coloquei aqui. Se eu vim aqui e colocar o ovo direto aqui, se ele tiver estragado, vai estragar tudo. Então a gente vai tirando aqui, ó, uma vasilha, e aí a gente vai colocando aqui. Tá bom? Foi uma casa. Espera lá. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, eu já tenho aqui a minha medida de açúcar. Eu uso esse copo aqui, que é o copo tipo requeijão que todo mundo tem em casa, né? Então, aqui eu tenho 2 copos de açúcar refinado. Vou colocar aqui na batedeira. E aqui eu tenho 1 colher de essência de baunilha. E vou colocar aqui para bater junto. A gente vai bater isso aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês já já. Vamos bater mais ou menos uns 10 minutinhos. Olha só, gente, aqui já está quase triplicado de volume, já está espumando, já está esbranquiçado, mas ainda não está bom. Ó, repare que está bem líquido, cai aqui do globo, do batedor, cai lá embaixo, ó, bem líquido. E daqui a pouco, quando estiver bom, ele vai formar um desenho quando cair aqui embaixo. Vamos ligar de novo e daqui a pouco eu mostro o ponto certinho. Olha só, já chegando no ponto aqui, eu vou mostrar. Olha lá, ó. Olha só como que cai densamente e forma um desenho aqui embaixo. E além de tudo, encheu o nosso bol aqui da batedeira. Vocês estão vendo? Olha lá, caindo lentamente. É esse o ponto dos ovos com o açúcar para ter uma massa fofinha. Tá bom? Já tenho a minha massa aqui, ovos com açúcar super fofinha. Eu vou saborizar a nossa massa hoje, além de eu ter colocado um pouco de baunilha para bater, com limão siciliano, que fica delicioso. Se você quiser usar o Tahiti, fica à vontade, também pode. Mas o siciliano, ele dá um sabor a mais na massa, ele é mais adocicado e mais perfumado. Aqui eu vou dar uma atenção especial, gente, para como tirar a raspa do limão. Vocês não podem vir aqui e fazer assim. Se raspar o branco, vai, em vez de perfumar a massa, vai amargar a massa. Então, ó, passo aqui, ó. 1, 2 e dou uma olhadinha. Tá chegando no branco? Só mais uma. No máximo 3 vezes de cada lugar, ó. 1, 2, giro o limão. 1, 2, 1, 2, ó lá. E assim por diante. Porque se eu ficar raspando muito aqui, vai chegar no branco, que é totalmente amargo. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós não vamos mexer a farinha aqui porque não tem condições, né? Mas mesmo se você estiver fazendo um bolo menor, que há espaço dentro dessa vasilha, transfira para outra. Vamos transferir para cá a nossa ovos com açúcar. Rende bastante, né? Rende. Até se colocar muitos ovos e aqui o bol da batedeira não for tão grande, pode transbordar para fora. Agora, eu já vou colocar aqui, ó, raspinhas, para ir já soltando os óleos essenciais. E nós vamos vir intercalando a farinha, peneirando. Eu posso peneirar essa farinha antes? A peneira está com vida. Posso, mas eu não gosto, eu particularmente. Eu gosto de peneirando aqui para dar oxigenação na farinha, tá bom? Aí nós vamos peneirar essa farinha aqui no momento que a gente vai agregar na massa. Leite, gente, nós vamos usar aí, como é uma massa grande, se for uma massa de 4 ovos, vai um copo desse. A nossa farinha de 1,5 a 2, tá? Aí, ó, eu vou fazer aqui, ó, peneirando. Aqui tem 3 copos de farinha de trigo. É mesmo copo igual eu medi o açúcar, copo tipo requeijão, tá? Aí nós vamos peneirando aqui, ó. Peneirando e intercalando com o leite, aos poucos. Como que eu vou fazer esse movimento?
fazer assim, não, trazendo de baixo para cima, sempre de baixo para cima. E essa farinha, eu vou colocar ela aqui em 3 etapas, nunca colocar a farinha toda de uma vez. Olha lá, de baixo para cima, pra gente não perder a aeração que a gente fez aqui com os ovos e o açúcar. De baixo para cima. Repare que eu tô girando aqui a minha tigela, o meu bol. Por quê? Se eu ficar fazendo só aqui, a tendência, ó, não sei se a câmera vai pegar, tá vendo que aqui tem leite acumulado? O leite tende a se acumular no canto da vasilha. Então, a gente tem que, ó lá, ó, vocês estão vendo o leite saindo aqui? A gente tem que ir fazendo assim, ó, baixo para cima sempre, e girando, fazendo movimentação aqui. Essa receita, ela surgiu assim, você que foi fazendo com a sua experiência de bolo, e aí você chegou nesse bolo, que é um bolo que é meio que uma marca sua, né? Então, essa é a Lu da Celuju, que também está fazendo os shorts aqui com a gente. Essa receita, como vocês podem ver, é uma massa grande, né? E para mim fazer um bolo grande, tem que assar várias vezes a mesma receita. Eu já uni, aqui tem 2, né? Se quem quiser fazer metade, como eu disse no começo, pode fazer só a metade. Então, eu fui adaptando e adaptei o limão siciliano aqui para essa receita, que originalmente não vai, mas só vai a baunilha mesmo. Aqui a gente já mexeu a farinha, já mexeu tudo aqui, ó, né? Aí eu vou vir aqui agora com o limão, sempre com a peneira para não deixar aí a semente do limão, senão vai amargar a massa do mesmo jeito. Esse limão ele é bem grande, eu acho que ele vai dar um sabor bem gostoso aqui na nossa massa. Olha lá. E assim não amarga? Não amarga. O limão é o último que entra na massa. O último não, o penúltimo. Porque o último vai ser o pó royal. E assim, como o custo do limão siciliano seria pra gente fazer algo mais, né? Sofisticado. Sofisticado, exatamente. E aí poderia substituir, né, pessoal, pelo limão... Pode substituir pelo limão Tahiti, pode substituir. Mas aí você não vai usar um limão tão grande quanto esse, porque ele é muito mais ele é cítrico, forte, mais né, azedo. Aí agora aqui nós vamos com 2 colheres de pó royal, porque a nossa massa é uma massa grande. E vamos mexer. Aí já é o fouet, né? Eu estou mexendo aqui com o fouet, mas quem não tiver pode mexer com um garfo, com uma colher, tranquilamente. Desde que sejam esses movimentos leves. Leves, movimentos leves. Agora é uma diquinha aqui super interessante, porque de repente é o que eu estava falando. Eu venho aqui agora com a espátula, eu não posso colocar esse bolo diretamente na forma. Eu venho com a espátula para verificar se não tem leite na borda. Acontece muito, gente, de eu colocar, a hora que eu despejar aqui na minha forma, o leite coloco a massa e leite por cima. Então, ó, sempre aqui, ó, nas beiradas fazendo isso e movimentando a bacia. Aqui eu me certifico de que não tem leite em volta, porque acontece do leite acumular num dos cantos. O que acontece? Aí depois fica o leite aqui na massa, fica ruim, aí você tem que mexer aqui dentro da assadeira, já não é legal. Agora nós vamos colocar na assadeira, vamos falar da assadeira. Essa assadeira minha aqui, eu não montei a beirada, não passei nada, não passei desmodante, nem margarina, nem farinha. Só coloquei aqui um pedaço de papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, você pode colocar papel toalha mesmo, aquele guardanapinho. Ele não vai queimar, não vai pegar fogo e vai dar certo. Por que eu não passei nada aqui? Pra justamente, vai grudar, vai, aí é pra grudar mesmo. Porque aí depois quando eu tirar do forno, pode acontecer, mas é mais raro de acontecer com aqueles bolos que ele afunda. Como ele tá grudado na beirada, ele não vai afundar. E depois pra tirar é só passar a faquinha que ele vai sair normalmente. É uma técnica para ele não abaixar. Olha só. Massa bonita, né, menino? Né? Agora, nós vamos levar pro forno. Não é pra olhar essa massa no forno. Você acende a luz do forno. Não tem luz no forno? Pega uma luzinha do celular, acende alguma coisa. Antes dos 40 minutos, não abre o forno, tá, gente?
gente, por favor. Porque o ar frio daqui de fora entra no forno e faz o nosso bolo abaixar. Aí aqui, ó, no nosso bolo, tem gente que fica batendo. Nós vamos fazer só uma vez, uma batida só. Se a gente bater muito, vai sair o ar que a gente colocou aqui dentro. A gente mexeu com toda a delicadeza para incorporar ar e a gente não vai querer tirar, né? Agora nós vamos levar no forno de 45 a 50 minutos, dependendo do seu forno aí. Fica esperto, fica de olho, tá bom? Gente, vou colocar no forno e, assim, no meio da receita, um super agradecimento à dona Claudete, que é a dona da cozinha aqui da instituição, e tá deixando a gente invadir o espaço dela. Muito obrigado. Em cima, Isso. Aí, já colocamos a nossa massa no forno. E a Mariana tem uma pergunta pra mim. Qual que é a pergunta, Mariana? Se dá pra fazer de outros sabores, tipo chocolate. Dá pra fazer. Se você for fazer de chocolate, o que você vai fazer? Colocar meia xícara, 2 colheres bem generosas de cacau, cacau puro. Cacau, as pessoas falam cacau 100%, mas cacau 100% não existe. Cacau é cacau. Só fala a porcentagem de cacau quando é chocolate, 70% cacau ou 35%. Eu, quando faço essa massa de chocolate, eu coloco o cacau puro, da marca Calibu, que é um dos melhores que existe. Aí se você for fazer chocolate, Mariana, não vai colocar o limão, nem a raspinha de limão, tá bom? Aí coloca ali na hora que eu adicionei a massa na bacia grande junto com a farinha. Já coloca junto com a farinha e vai peneirando junto com a farinha do cacau, tá bom? E seu nome? Victor. Victor também tem uma pergunta. Eu queria perguntar se se eu não tiver papel manteiga, eu posso untar com farinha e óleo. Farinha e óleo. Pode untar com farinha e óleo. Mas eu recomendo você passar margarina, porque aí vai ficar mais fininha aquela casquinha que forma lá embaixo o antiaderente. E aí, o que você pode fazer também? Usar o papel toalha. Usar o papel toalha. Pega o papel toalha ali pra mim na caixa pra me mostrar, por favor. Isso, esse aqui mesmo, obrigado. Esse aqui, gente, papel toalha normal, comum. Você vai e coloca no fundo da assadeira, né? E aí depois pode colocar a massa em cima e assar normalmente, tá bom? E depois espera a massa esfriar e vai sair do mesmo jeito que o papel manteiga ou que a margarina e a farinha, tá bom? Se lembrando sempre, não passa margarina e farinha nas beiradas, na lateral da folha, tá? Agora, nós vamos fazer o recheio de ninho. Nosso recheio de ninho delicioso. Aqui eu vou usar uma lata de margarina de 500 gramas da marca Quali. Tem que ser da marca Quali? Eu prefiro, se vocês forem fazer, vocês de casa, vocês aqui, que seja, porque ela não vai sobressair o sabor da margarina. As outras marcas, eu já fiz teste, sobressai. Essa aqui, não. E sem sal, tá? Então eu vou colocar aqui na batedeira. Sem sal, hein? Sem sal. Pode parecer bastante. Já me falaram isso, algumas pessoas. Mas é muita gordura. Mas, gente, vamos pensar. Ninguém vai comer uma coisa dessa aqui toda sozinho, né? A fatia de bolo, ela vai vir numa camada disso aqui. Então, não é tanta caloria assim, né? A gente coloca aqui. Aqui eu tenho 2 colheres de açúcar refinado. E aí a gente vai pegar e vai dar uma batidinha aqui primeiro para dar uma afofar essa margarina aqui, ó. Detalhe, se tiver a batedeira normal, você usa com os 2 batedores. Essa batedeira, na hora desse recheio, vamos usar o batedor raquete. Quanto tempo, Renato? O quê? Pra bater a margarina. É só esse tempo aqui, só vou dar uma misturadinha com o açúcar. Sim, sim. Agora, a gente junta aqui no meio, margarina com açúcar. Vamos vir com uma caixa ou uma lata, aqui hoje nós estamos com uma caixa de creme de leite e uma lata de leite condensado. O leite condensado, eu recomendo que seja sempre o leite condensado moça, que é o que eu uso, né? Ou também, se vocês quiserem, o piracanjuba. Só que as outras marcas já são na casa, esse aqui é o integral. As coisas integrais sempre agregam mais sabor. Com certeza, o leite condensado também é isso. Não sei se for uma pessoa que tem algum tipo de restrição. Ameaçando aqui do lado. Olha só, vamos dar uma misturadinha. Bom, então até agora foi a margarina, né? Margarina, leite condensado e creme de leite. E 2 colherzinhas de açúcar para misturar na margarina. Agora, leite ninho. Tem que ser dessa marca
leitinho ou tem que ser de outra? Você pode comprar o pacote de leite em pó Piracanjuba, aquele que é escrito em vermelho, a embalagem vermelha, que está escrito integral. Eu já usei ele, fica tão gostoso quanto esse, tá? O leite ninho a gente tem que ter uma atenção pro leite ninho, porque existe um que é escrito em vermelho que vem com adição de ferro, que são para as crianças, que vem com mais vitamina. Aquele lá tem um sabor diferente. Não vamos usar aquele pro nosso recheio, porque se a gente usar vai estar com sabor de ferro. Esse aqui que é escrito em azul e integral, que é o que a gente deve usar, tá? Vamos colocar a lata todinha aqui no nosso recheio e vamos bater para misturar. É super rápido aqui. Misturou o nosso recheio. Já é o recheio? Já é o recheio. Misturou. Esse recheio é super prático, porque ele não vai ao fogo. E aí, ó, já misturou o nosso recheio. Eu venho aqui, dou mais uma misturada aqui com a minha espátula. E aí, nós vamos levar ele na geladeira antes da gente utilizar, tá? Pode lavar? Não vamos utilizar assim, não. Nós vamos colocar na geladeira e daqui a pouco a gente volta. Olha só, aqui já tem uma massa aqui assada e nós vamos agora cortar ela e rechear. Eu vou colocar aqui, ó, vocês veem, ó, tá grudado, né, que eu não passei nada na lateral. Então eu coloco a faca aqui e rodo a forma, sempre com as costas. Porque se eu rodar a faca, corre o risco de esfarelar muito meu bolo, né? Rodo a forma. Aí eu venho aqui, ó, meu bolo tá solto, eu sinto que ele tá solto. Aí eu venho aqui, coloco ele aqui, ó lá. E aí, ele foi até bom que aconteceu isso. Eu dou uma cortadinha aqui, ó, pra nivelar o bolo, porque a gente não quer esse bolo assim com essa barriguinha. De novo, tirar mais um pouquinho. E também eu vou tirar essa casquinha aqui de cima, porque ela não é interessante para o nosso bolo. Ela fica com um gosto acentuado de farinha e não é bom. Então eu vou tirar. Vou mostrar para vocês o equipamento que eu tenho aqui para cortar a massa. Só que aqui a gente, ó, não sei se dá para pegar, esses vincos é para regular. Se você quiser dessa espessura, dessa, você vai regulando e você vai vir aqui e vai cortar. Você vai colocar a massa aqui, vai passar aqui, sempre segura a massa aqui e vem com ele pra cá. Aí vai sair. Só que eu vou fazer com a faca, porque não é todo mundo que tem isso em casa. Então eu vou mostrar pra vocês aqui com a faca. Coloco aqui pra facilitar. Aqui eu vou visualmente, de olho mesmo, se alguém quiser medir, pode medir. E dividir em 3, porque eu preciso de 3 discos para fazer 2 recheios. Aí aqui eu vou fazer assim, ó. Fazer aqui e fazer aqui. Eu não vou aprofundar minha faca agora. Eu venho girando com a faca sempre reta aqui. Ó lá. Girando, ó. Girando aqui, ó. A massa pra... Ó lá, encontrei agora, ó. Aqui. Agora aqui. Onde tá o outro corte aqui? Aqui, ó. Aqui tá o outro corte. Aí aqui pra baixo eu venho girando. Sempre tentando manter a faca reta, para marcar. Os primeiros que eu fiz, gente, eu confesso, não saía muito assim, retinho não, mas no final tudo dá certo, né? Aí agora eu venho com a faca, agora sim, eu vou aprofundar a faca aqui. Agora eu venho, já na marcação que eu fiz, e vou tirar o nosso primeiro disco de massa. Olha lá. Se o bolo for grande, igual aquele um que a gente acabou de fazer, você pega uma faca maior. Pode ser faca de serra ou pode ser uma faca de corte, desde que você faça a marcação aqui. Olha lá, o nosso primeiro disco. Agora eu venho aqui e vou tirar o nosso segundo disco de massa. Sempre é interessante colocar em cima da assadeira, num lugar mais alto, para você ter mais apoio. Olha lá, nosso segundo disco, aqui, e esse aqui. Esse aqui ainda está com o papel manteiga aqui, eu não tiro, só tiro a hora que eu for colocar ele na assadeira, tá bom? Olha só, gente, já
Fizemos o nosso recheio de ninho, já tem aqui os 3 discos de massa. E aí, antes da gente começar a fazer a massa até, que eu esqueci de falar no começo, nós vamos colocar o quê? Como o nosso bolo é de doce de leite com ameixa e aquele recheio de ninho que a gente preparou, nós vamos colocar a lata de leite condensado para cozinhar na panela de pressão. Mas para isso eu não posso pegar o leite condensado e colocar dessa forma na panela de pressão. Porque esse papel vai derreter, vai entupir a válvula da panela e possivelmente vai explodir a cozinha. Então, olha só, vamos retirar o papel. E não é só retirar o papel. Aqui, ó, tá vendo que aqui fica indo um pedacinho de papel com a cola. A gente vai vir com a faquinha, retirar isso aqui todinho, ó. É necessário isso, viu, gente? Isso não vai influenciar o sabor da receita em nada, mas vai influenciar que vocês vão ter segurança. Aí se vocês não fizerem isso, é perigoso explodir a panela. Isso tudo vai pra cá. Aí aqui, ó, a gente tira esse excesso de papel, ó lá, tira tudo. Aí aqui sim, só sobrou um pouquinho de cola, não tem importância. Vamos colocar essa lata de leite condensado na panela de pressão por 50 minutos, porque eu quero um doce de leite bem firme. Se você quiser, aqui atrás da embalagem tem todas as instruções, o ponto do doce de leite. É firme, para recheio, para comer de colher, aí tem um tanto de minutos, é só dar uma olhada. Mas aqui eu quero que vocês cozinhem 50 minutos na panela de pressão, depois que abrir a pressão. Água cobrindo a panela, a lata, tá? Colocar água até cobrir a lata na panela de pressão, 50 minutos. Agora, nós vamos preparar a nossa calda. Passou 50 minutos, desliguei a minha panela de pressão. Não posso pegar o meu leite condensado e abrir aqui a lata porque vai explodir na minha cara a lata. Eu deixo esfriar totalmente. Se você tiver com pressa, você tira da panela de pressão, coloca numa vasilha como essa e coloca água da torneira que já vai começar a resfriar, né? E aí você só abre quando estiver totalmente frio, porque cria uma pressão muito grande aqui dentro, se você abrir, vai explodir. Agora, vamos para a calda de ameixa. Eu vou usar nesse bolo a ameixa. Então, o que eu fiz aqui? Tirei a calda que vem na lata, que eu comprei a lata de ameixa em calda, tirei o caroço da ameixa, piquei a ameixa toda e escorri a calda aqui nessa garrafinha, porque eu vou aproveitar a calda. Se alguém não gostar de ameixa, pode comprar abacaxi, pode comprar pêssego, pode comprar figo, ou pode não colocar fruta nenhuma. E se você não colocar fruta nenhuma, não vai ter nenhuma calda para você fazer a nossa calda de comer o bolo. Aí você pode fazer com o restante dos ingredientes que eu vou mostrar aqui. E nós vamos utilizar a calda da ameixa. Vamos colocar aqui. Quanto, Renato, de calda? A lata toda. Porque aquela massa, o bolo que eu vou mostrar, nós usamos a lata toda, tá? Essa massa é pequena, mas pro bolo que eu trouxe é a massa toda, a lata toda de calda. Um creme de leite aqui. Nós vamos colocar. Essa é uma calda com 4 leites, gente. E a calda da fruta que você estiver utilizando. Por isso que eu digo, se não for utilizar fruta nenhuma, aí faz só sem a calda da fruta. Leite condensado. Vou colocar aqui. Olha lá. Mexer. Um pouco de leite. Mais ou menos um copo. Vamos mexer e leite em pó. A gente vai colocar também para ficar bem saboroso. Aqui nós vamos colocar, aqui tem equivalente a umas 3 colheres. Olha lá. Leite em pó. É o ninho também que eu estou usando hoje. Aí a gente vem aqui, eu tenho fouet aqui pra mexer, mas se não tiver, pode mexer com o garfo mesmo. Mexe. Essa calda aqui, gente, ela vai ficar muito saborosa, ela vai dar um sabor incrível no nosso bolo. Muito saborosa mesmo. E eu recomendo. Hoje as perguntas tem que ser quem decorou, hein? Vou colocar mais um pouquinho de leite para ela ficar mais ralinha para penetrar na massa melhor. Olha lá. Bom, feito isso, vamos reservar a calda aqui de lado. E aí nós vamos pro nosso leite condensado que já tá cozido. Olha só. Olha que pena. Doce de leite aqui, ó. Olha a cara dele. Vamos retirar o doce de leite, colocar aqui uma vasilha, porque ele tá bem endurecido.
Olha só, é firme, doce de leite firme, porque cozinhou 50 minutos, né? Então, tá, atenção, gente, não devo bater esse doce de leite na batedeira, porque senão ele vai ficar muito líquido e depois não tem o que fazer voltar, tá? Tudo pronto, recheio pronto, doce de leite aqui, as fatias aqui já, os nossos discos de bolo. E agora eu vou fazer nossa calda. Agora eu vou fazer o que? A montagem do bolo. Eu tenho aqui ó, um plástico de alimentos. Eu vou abrir ele, pode ser desse aqui também, não tem importância. A gente vai pegar essa mesa aqui, não há necessidade de lavar, porque nós vamos levar lá na geladeira. Vamos colocar aqui, ó, porque depois a gente vai precisar tirar esse bolo daqui, né? E aí fica difícil, gente. Não esqueçam de fazer isso, hein? Na casa de vocês, por favor. Aí eu venho aqui com o meu primeiro disco de massa. Vou colocar aqui. Olha lá. A calda. Pra ficar um bolo especial, molhadinho. Eu coloco aqui, ó. Nesse meu copo medidor. Mais ou menos para esse tipo, esse tamanho aqui, uns 100 ml por aí. Os nossos discos estão grossos. Aí aqui a gente vai sentindo aqui, ó. O cheiro é bom, hein? É, ó, olha lá, e a gente espera absorver um pouquinho, a massa vai absorver. Aí eu vou vir aqui com um doce de leite. Doce de leite, não só o doce de leite, todos os recheios que vocês forem fazer. Eu venho aqui e vou colocar as colheradas, olha só. Não vou colocar tudo aqui de uma vez, porque depois vai ser difícil de eu espalhar aqui dentro, tá? Ó, vamos colocar aqui as colheradas de doce de leite. Vamos rapar bem, porque senão alguém pode querer. Né, gente? Alguém pode querer. Ó, David. eu Eu tava de olho aí. Eu tava de olho já nesse negócio aí. Agora é sua vez. Agora é minha vez, acho que eu tô aqui. Eu tô aqui por um motivo. Olha só, gente, é um rapa-rapa aqui, tá todo mundo aqui, ó. Eu quero, tô sendo até ameaçada. Agora as mulheres que vão ser representadas. Agora pode deixar comigo, vai ser comigo. Ó, eu tenho essa espátula aqui, que ela é curva aqui, e ela é muito boa pra gente espalhar aqui. Mas, se você não tiver, você pode fazer com a colher facilmente. Você vai nivelar o recheio com a colher. Ó lá, vai nivelar aqui, ó, o recheio. Eu tô mostrando essa opção porque eu também não tinha esses equipamentos, essa espátula, essas coisas assim. E eu fazia também normalmente. O legal aqui, o importante, é a gente dar uma nivelada boa no recheio pra não ficar torto, tá? Olha lá. Levo pras beiradas, porque quem vai comer a beirada do bolo também precisa comer recheio, né? Olha lá. Sempre, vou girando também, vocês percebem que sempre eu tô girando aqui, ó. Giro, ó lá. Pronto, tá aqui. O nosso bolo vai ter ameixa, então aqui, ó, eu venho com as ameixas. Aqui, ó, distribuo a ameixa. Ameixa é sempre no recheio de doce de leite. Não vou colocar ameixa aqui no de ninho, que vai combinar super. Essa ameixa eu tirei dos caroços e piquei. É da lata. É ameixa de lata. Tirei os caroços e piquei e utilizei a calda para fazer a calda. Vem com o segundo disco de massa. E aqui é necessário um apertão, mas não é para colocar tanta força que quebre o nosso disco de massa. Olha lá. Necessário uma certa pressão para ele assentar na forma, tá? Vou vir com a calda. Olha lá. Aqui é mais ou menos uns 100 ml de calda, porque o nosso disco, ó, veja bem, o nosso disco está grosso. Mas se você tiver um disco mais fininho, você põe menos, porque um bolo muito molhado vai dar problema na hora de cortar. E aqui eu venho com o nosso recheio de ninho. Olha lá. Recheio de ninho. Essa receita que eu fiz do recheio de ninho aqui, ela é para um bolo grande. Mas eu quis fazer a receita toda para mostrar. Aqui eu não vou utilizar tudo, só a metade. Último disco de massa. Coloco aqui, aperto, retiro o papel manteiga, ó lá,
e vem com a calda. Tá bom, gente, esse doce de leite? Olha lá. Tá. Aí eu vou colocar a calda aqui, ó. Nesse aqui, a gente vai ter que ir espalhar. Aqui, ó, com Ah, porque a garfo. calda mesmo na parte de cima? Na parte de cima também. Olha, eu não sabia. Vocês sabiam disso? Olha lá. Sim. Eu não sabia. Aí a gente mexe aqui, ó, pode ser, eu tô Você fazendo sabia, com Mariana? garfo, mas... Mariana é boleira, ela sabia. É, Mariana, ela tem mais ideia boa. Olha lá. E agora, Mariana, o que você faria com esse bolo agora? Fala aí pra mim. Vamos ver. Agora eu colocaria papel por cima, o resto. Isso, cobre o plástico. E depois na geladeira. Quanto tempo? Ah, eu deixaria tipo assim de um dia pro outro. pra ficar bem. Isso, exatamente. Olha! Exatamente. Ah, Mariana! Já de novo. Ó, só que o importante aqui, coloca aqui, câmera. Eu Só como só? vou cobrir esse plástico aqui. Vou cobrir esse plástico aqui. Eu preciso. Pode ser que tenha entrado plástico no meio do bolo, porque eu coloquei as camadas. Então, essencial. Puxa, ó lá, vocês viram que saiu o plástico lá dentro, ó. Puxar, dá uma certa puxadinha aqui, ó lá. Agora sim, eu venho e dou mais um apertãozinho aqui. Aí se eu tô com pressa, o ideal é fazer esse bolo. Eu fiz agora à tarde, vou confeitar ele só amanhã, porque ele tem que dormir na geladeira, ele vai tomar gosto, ele vai ficar prensado. Mas se eu tiver morrendo de pressa, aí eu vou arrumar alguma coisa, um peso, não muito. Por exemplo, esse prato aqui, que a gente está usando agora há pouco. Vou colocar aqui em cima dessa forma, dar uma pressão e vou levar no freezer, mas no mínimo 2 horas e meia, porque eu preciso de confeitar um bolo bem assentado, geladinho. Mas o ideal é se programa aí, faz de um dia pro outro, o outro vai dar certo. Inclusive, gente, deixa eu falar pra vocês aqui, que eu esqueci no começo. Pra preparar esse bolo, que é o que nós vamos comer, que tá no freezer, eu fiz a massa na quarta-feira, enrolei num pano branco que eu tenho, e que eu enxago 3 vezes, não coloco amaciante e lavo com detergente, não lavo com sabão em pó. Por que é importante isso? Porque se eu enrolar a massa do bolo com um pano que eu passei amaciante, ou lavei com sabão em pó e não enxaguei bem, o bolo vai estar com gosto de sabão em pó, ou com gosto de amaciante, tá bom? Prestem muita atenção nisso. E aí, fiz a massa, enrolei, depois que ela esfriou, e deixei guardadinha lá no meu armário. No outro dia eu vou fatiar, como nós fizemos essa daqui. Essa massa eu fiz ontem, por isso que nós estamos fatiando ela agora. Não é legal fatiar a massa quente, trabalhar com a massa quente ou no mesmo dia. Então, faz a massa num dia, recheia no outro, igual nós acabamos de fazer esse processo aqui, leva na geladeira. No outro dia você confeita. É a minha dica, se você quiser seguir, faça assim, tá bom? Agora nós vamos levar isso aqui na geladeira. E se a pessoa não gostar de aveia, for fazer sem a calda, como ela faz a calda? Então, pode colocar a calda, sem a calda da ameixa, o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Vai ser uma calda 4 leites deliciosa. Mas se você for utilizar a lata de abacaxi, figo, pêssego, pode colocar. Ou se você comprar o abacaxi e cozinhar ele na panela, você pode colocar aquela calda da panela, desde que não seja muito doce. A gente não quer um bolo extremamente doce, né? Tá bom? Vamos para a geladeira, daqui a pouco a gente volta. Agora nós vamos fazer o chantilly. Chantilly, eu tenho aqui a caixa de 1 litro. Só que eu não vou bater 1 litro todo de uma vez, porque ele não rende. É uma dica aí para vocês de casa, para vocês aqui. Quando for fazer um bolo grande que tem vai usar a caixa de 1 litro, bate de 500 ml, divide. 500 ml, depois bate os outros 500 ml. Se eu bater aqui a caixa de 1 litro, ele vai encher essa bacia aqui, esse bol. Eu vou bater 500 ml, vocês vão ver que vai quase encher. Então, compensa bater de 2 em 2 vezes, tá? O nosso chantilly é um chantilly especial, não é só chantilly puro, é um chantilly. Então aqui vai 3 colheres de leite em pó. Olha lá. 3 colheres bem generosas. Aí eu vou pegar aqui e vou mexer aqui, ó, com o meu batedor. Para dissolver esse leite em pó.
Lembrando que o chantilly tem que estar super geladinho, tá, gente? Pra bater, porque se vocês colocar aqui, coloca na geladeira já um dia antes pra depois utilizar. Ah, eu esqueci, tô com pressa, coloca meia hora no freezer. Mas se programa pra fazer tudo certinho. Agora aqui a gente vai bater. Olha só, eu desliguei a batedeira pra mostrar. Já tá quase formando, ó. Vocês percebem que fica um buraco? Quando eu desligo, quando eu subo a batedeira aqui, ó, e fica um buraco aqui, ó. Já tá em ponto de pico. Eu quero mais um pouquinho. Olha lá. Agora, ó, olha lá. O buraco que ficou. É esse o ponto do chantilly, tá? Mas agora, vamos tirar aqui. A gente tira aqui o excesso do ovo. E a gente não vai utilizar esse chantilly sem hidratar, porque senão ele vai ficar poroso. Então, olha lá. Eu vou colocar aqui um pouco de leite condensado. Olha lá, leite condensado. Aqui para 500 ml, vamos colocar um quarto de lado, um pouco menos que a metade. Aí eu vou dosando. Ele vai ficar mais molinho e vai ficar mais saboroso também. Aqui eu reparo que ele ainda tá, ó, se eu fizer assim, ó lá, se eu fizer assim, ó, ele ainda parece umas bolinhas. Então quer dizer que eu preciso colocar mais um pouquinho de leite condensado, porque isso vai facilitar na hora que eu for passar no bolo, tá? Aqui já tá bom. A gente vai sentindo também no mexer aqui que vai ficando mais leve, né? Aí aqui, ó, foi mais uma colher, foi a meia lata aqui de leite condensado, tá? Para cada 500 ml, meia lata de leite condensado. Olha só que o nosso bolo acabou de sair do forno. Ele ficou com mais ou menos 45 minutos, 40, porque o forno daqui é um outro tipo de forno industrial aqui da instituição. Mas aí na casa de vocês, ó, é só esperar ficar assim, douradinho por cima, e a gente vem aqui e bate aqui, ó. Ó o barulhinho de bolo assado, tá bom? E daqui a pouco a gente vai dar continuidade confeitando tudo. Todo mundo já tá com a bandejinha. Mostra aí, gente, a bandejinha. Eles vão usar essa bandejinha para que vão usar como se fosse um bolo. Porque eu vou confeitar o bolo e aí eu vou. Eles vão alternar aqui, cada um pega um saco de confeitar com um bico, um M, é o bico que nós vamos usar hoje, que é o bico Coringa na confeitaria. Vocês podem fazer muitas coisas com um bico só. Por isso que eu escolhi esse bico para confeitar o nosso bolo hoje, tá? Olha só, vou mostrar aqui. Esse bolo eu trouxe, a gente já fez todo o processo e esse aqui já está gelado, eu deixei ele ontem e agora nós vamos confeitar esse bolo aqui. Enquanto eu vou colocando aqui, gente, vamos falar aí do bolo, como todas as receitas aqui, a gente dá a história da receita, né? Vocês sabiam que o bolo, não há registro certo, mas assim, presume-se que ele surgiu no Egito Antigo e era feito somente com farinha e mel. E aí colocava lá para assar e depois introduziram frutas secas, começaram a rechear o bolo com frutas secas na Idade Média e mel também. Fizeram uma pasta de frutas secas com castanhas, o que eles tinham na época, e mel. Depois de um tempo, com a Revolução Industrial na Inglaterra, o que aconteceu? Surgiu o açúcar, né? E aí com o açúcar, ao invés do bolo ser aquela sobremesa da alta sociedade, que no começo era só oferecido nas festas religiosas, começou a se tornar mais comum o bolo, porque os ingredientes ficaram mais acessíveis à população. E aí, em 1700, foi introduzido o bolo de casamento em camadas na Inglaterra. E esse bolo assim, que a gente vai fazer hoje aqui, que pode servir para um aniversário, surgiu na Alemanha no século XIX. Então,
Aí, desde torta de maçã dos Estados Unidos a bolo de arroz no Japão, ele tomou conta do mundo. Em quase todas as comemorações, nascimento de bebê, casamento, aniversário, Natal, tudo uma sobremesa. A gente não pensa, né? Sem um casamento sem bolo, um aniversário sem bolo. Então, um aniversário sem bolo, um Natal, tudo tem bolo. Eu tenho aqui um tabuleiro, mas poderia ser uma daquelas bandejas de papelão. Só que eu gosto do tabuleiro, que é uma tábua mesmo, ó, que é firme, porque para mim virar esse bolo ele tá pesado. Ele deve estar pesando aqui uns 10 quilos e eu não quero que o bolo caia no chão. Se eu for usar uma tábua, uma forma de papelão, eu vou colocar ali em cima de um negócio firme assim, ó, que eu tenho aqui, e aí depois eu tiro e sirvo na mesa, só na bandeja de papelão, mas antes aqui, tá? Coloco a bandeja de papelão aqui em cima, para não ter o risco de quebrar a bandeja de papelão. Ó, eu venho aqui, coloco aqui, ó, nosso tabuleiro, trago aqui pra mesa, ó lá, trago aqui pra mesa, seguro com uma mão, ó lá. Aí, vocês estão percebendo que esse bolo tá torto aqui, né? Eu vou acertar ele antes de tirar a forma, ó, acerto aqui, porque aqui tem uma facilidade. Se eu tirar a forma, pra ficar acertando ele, pode quebrar. Aqui, aí eu venho com a nossa amiga que compareceu em todas as receitas régua, pra mim ver se aqui, ó, aqui nós estamos com 5,5, aqui nós estamos com 5, então quer dizer que eu tenho que vir mais um pouquinho pra cá. Eu gosto muito de que as beiradas aqui fiquem mais ou menos igual, 4, 3,5, mais pra cá um pouquinho. Isso aqui é essencial, viu, gente? Se você vai fazer pra sua casa, aí tem gente que diz assim, não precisa disso. Precisa. Vai colocando todas as regras, mesmo quando você for fazer para sua casa, porque aí quando você for fazer para vender, você já treinou tanto e vai estar especialista. Vamos lá. Tira a forma do bolo. Olha lá. Tira o plástico. Coisa linda. Aqui, eu vou vir com o nosso chantilly, fazer uma pré-camada. Aqui, eu não posso chegar e já colocar o chantilly ou vir com um bico de confeitar, fazendo as rosetas ou qualquer trabalho que seja, porque ele vai grudar aqui na nossa massa e depois tende a cair. Então eu preciso passar uma pré-camada de chantilly. Mesmo porque é para evitar os farelos. Se eu vir aqui já passar o chantilly, que pode ficar algum farelo por cima, não vai ser, assim, não vai influenciar nada no sabor, mas não vai ser tão bonito, vamos dizer assim. Aí eu venho aqui, colocando o chantilly aqui em cima, e venho aqui, ó, eu tenho essa espátula, mas quem não tiver, dá tranquilamente para fazer com uma faca grande, ó lá. Venho aqui e vou, é uma pré-camada mesmo, bem fininha, que nós vamos passar, ó lá. Ó. Tem que ser capaz de Você faz assim, Mariana? De preferência uma parte aqui das costas da faca, bem lembrando. É uma pré-camada bem fininha para isolar os farelos. Aí eu venho aqui, ó, e faço aqui, ó. Olha lá. Aproveita, né? O bolo ficou de 275 a 280 reais para fazer. Porque a cada massa que eu bati agora há pouco, eu fiz ela 2 vezes. Eu assei 2 vezes. Isso eu estou falando de custo de ingredientes, sem o custo de gás, de detergente para lavar as vasilhas do seu trabalho. Só de custo de ingredientes mesmo, tá bom? De 275 a 280, dependendo de onde você for comprar. Os preparos aí. Tem supermercado que varia o preço, né? E aqui em Dracena, eu comprei os confeitos que a gente vai usar agora, daqui a pouco, o corante, esse chantilly, tudo na loja de confeitaria Doce Festa, que é uma das melhores da cidade, tá? Aqui a nossa pré-camada tá colocada. Tenho, assim, o máximo de cuidado para ficar bem retinho, tá? E agora a gente vai sempre limpando a borda da forma do nosso tabuleiro aqui. E a gente não pode deixar essa sujeira aqui. Acaba de fazer a pré-camada, limpa. Acaba de fazer a outra camada, limpa. Sempre limpando, viu, gente? Aqui pra mim já tá o suficiente no que eu quero fazer. Que não precisa de uma camada muito grossa, tá? E
E daqui a pouco a gente vai continuar aqui as rosetas em volta do bolo e a finalização, tá? Bolo com a pré-camada feita. E agora chegou a hora da gente fazer as rosetas, aí o que vocês tiver a criatividade de vocês aí permitir, né? Eu vou fazer aqui rosetas na lateral, conchinhas em volta, vamos ver como vai fluir o nosso trabalho aqui. Nós estamos, como eu sempre digo, na instituição Novo Amanhecer. Aqui, como vocês podem ver, o uniforme é todo azul e as paredes são todas brancas, então eu pensei o quê? Vamos homenagear a instituição e vamos lá tingir o nosso chantilly de azul. Nosso bolo vai ser azul e branco em homenagem à instituição Nova Amanhecer. Agora, ó, coloquei aqui, vamos tingir. Eu comprei esse azul bem forte, que é o azul jeans. Vamos tingir. E ele é comestível, né? Esse é um corante comestível, não é corante pó, eu prefiro sempre usar esse que é um corante gel. Vou colocar mais um pouquinho. Muito cuidado com o corante, se colocar muito, gente, pode amargar o chantilly, tá? Se fosse vermelho, vou dar a dica pra vocês, fazer um corante aí, chantilly vermelho. Eu ia colocar bastante, talvez ele fique num tom um pouco cor-de-rosa, vamos dizer assim. Vai colocando, não coloca muito. E aí, vocês deixam na geladeira 1 hora, 1 hora e meia, que aí a cor afirma mais. Se o bolo for para comer, vai confeitar o bolo hoje, vai comer o bolo amanhã, aí você pode fazer diretamente, porque aí o bolo vai ficar na geladeira. Você só reparar, quando você tirar o bolo da geladeira, vai acontecer que o chantilly vai estar mais tingido. E preto também. Preto usa a mesma regra para fazer. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui, ó, na manga de confeitar, chantilly azul. Não tem problema em misturar os dois, o chantilly azul com o branco? Porque você tá vendo aqui a manga de confeitar suja com chantilly branco, né? É que aquela hora eu coloquei para mostrar para vocês como que coloca e acabei esquecendo que a gente ia tingir o chantilly, tá? Mas na hora de sair acaba saindo por como eu tirei. E se você quiser, né? Isso, se você quiser fazer aqui uma barrinha de azul, aí na hora que sai aqui fica até bonitinho. Degradê. Isso, degradê, essa é a palavra. Você pode fazer 2 cores também, né? Colocar metade. Isso, exatamente. Olha lá. Tem que alternar aí, ó. Dá pra um, dá pra outro, faz uma coisa, faz outra. Aí vocês vão me acompanhar aqui pra fazer na bandejinha, como eu disse agora. Vai, Márcia, você fica mais. Calma. Sempre limpando o nosso bico. Ó, tem um guardanapo aí. Sempre limpando. Faça uma roseta limpo, tá bom? Pra gente ter uma organização. Agora, vamos fazer aqui, ó. Eu disse que a gente vai fazer uma textura aqui em cima com um pincel. Olha lá. Eu faço isso aqui, ó. Aqui em cima. Pra ficar essa textura. E depois a gente vai colocar aqui um brilho. Eu vou mostrar já. Ó. E vai realçar mais, tá bom? É uma coisa bem simples e fácil de se fazer. Agora, aqui a gente começa sempre por baixo. Ó. Dá uma bandejinha que eu vou explicar aqui na bandejinha. Para fazer uma roseta. Isso aqui, ó lá, é uma pitanga. Eu fiz uma pitanga. Poderia encher de pitanga aqui? Poderia. Agora aqui, ó, a hora que eu sentir, que eu ver que formou a pitanga, eu vou contornar a pitanga. Olha lá, ó. Formou a pitanga, eu contorno a pitanga. Olha lá, uma roseta. Tá? Pode tentar? Pode tentar. Eu vou começar fazendo o bolo e vocês vão fazendo aí. Aí, quando você estiver fazendo uma, faço a manga de confeitar pro colega. Olha lá. Depois pode. Tem que limpar. Ó. Vai passando pano, gente. Vocês querem um guardanapinho, uma papel toalha? Aí você não serve pra ser Nossa, que horror.
Ó, formou a pitanga, eu vou falar. Aí, ó, um minutinho de atenção aqui, ó. Eu fiz aqui. Eu não vou fazer outra aqui em cima dessa, eu vou fazer entre as duas. Pra dar um movimento aqui. Olha lá, ó. Ó, ouviram, gente? Ele faz nos intervalos pra dar um movimento no bolo. Ó, no intervalo. Agora eu vou fazer a conchinha que eu tava fazendo aqui na nossa bandejinha. Aqui na beiradinha do bolo pra fazer o acabamento. Como que chama essa? Conchinha. Eu tenho aqui essa bombinha que é de espirrar, fazer pintura no bolo e espirrar vinho. Para mim fazer a pintura com álcool de cereais e esse pó dourado, caso eu fosse pintar, eu devo utilizar esse canudo, que vai ser um líquido. Aqui não, nós vamos usar só o glitter, que é um glitter comestível. Olha só. É um glitter comestível. Tudo é comestível, aqui, né? É um glitter azul, como eu disse, nosso bolo é azul. Eu vou colocar aqui. E aí, sem o canudinho. Vou colocar aqui, gente, ó, quando vocês forem usar na casa de vocês. De ponta cabeça. Quando eu for usar o canudinho, não. Se eu fosse pintar com álcool de cereais e o pó dourado, eu usaria ela normalmente com canudinho. Isso aqui de ponta cabeça, olha lá. Ah, tá. Aí eu venho aqui e pulverizo o nosso bolo. Olha que lindo, gente. Não sei se dá pra ver, mas tá dando brilho. Olha lá, vou rodar o bolo. Isso aqui voa longe. Ó. Que lindeza. Nossa. Agora, aqui em cima, como o nosso bolo é branco, eu vou fazer o quê? Vou deixar esse aqui de lado. Eu vou colocar o nosso glitter pérola. Mas nada impede de eu colocar o azul aqui também, não. Glitter pérolas. Aqui. Aí volta pro canudo, né? Um pouquinho. Aqui foi isso, peraí. Glitter pérola, porque eu vou fazer uma mistura de glitter. Esse glitter aqui se chama prata 3D. Ele dá um realce a mais no bolo. Eu gosto sempre de colocar, olha só. Prata 3D. É. Aí eu misturo com o pérola. Aí vamos fazer aqui, ó. E quando a gente mexe com o glitter, fica todo mundo brilhando. Todo mundo brilha, né? Ó que chique, gente. Lá, aqui em cima do bolo, ó. Vamos brilhar. Olha só, gente, aqui, ó. Dá um foco no nosso bolo, como ficou bonito. Eu espero que vocês tenham aprendido. O treino leva vocês a... Não que esteja perfeito, mas leva a se aperfeiçoar, né? E instituição Vamos Amanhecer Gratidão, que a gente pode fazer, eu fiz essa pequena homenagem, porque acolheu a gente tão bem aqui. Eu quero dizer que aqui é uma estrutura, um modelo que quem estiver vendo esse vídeo venha conhecer, senhores políticos dessa cidade, de outras cidades, isso é um modelo a ser implantado na sua cidade, autoridades de escola, coordenadores, diretores, venham conhecer esse trabalho para implantar esse modelo na sua escola, porque realmente é um modelo diferente, eu nunca tinha visto e deve ser seguido, E também você, empresário, que quer investir aqui é o lugar certo, porque você vai estar investindo nos jovens, nos seus futuros colaboradores e pode ter certeza que os colaboradores que saem daqui vão ser maravilhosos para vocês aí, tá bom? E uma salva de palmas para a gente. Eu também quero dizer que vocês sempre acreditem em vocês, porque eu não acreditei que eu poderia fazer esse projeto aqui, mas a Lu e o Valdir foram na minha casa, é uma coisa que eu quero deixar registrado. Foram na minha casa, me colocaram força, esperança, e eu falei, não, eu não vou fazer, a gente fez um projeto, eu falei, não vou. E eles foram na minha casa, pegaram o papel e levaram. Sabia do seu talento. Eu não estava na minha casa, eles pegaram com a minha mãe lá e foram. Às vezes... Então eu tenho a agradecer a vocês dois também, que proporcionou isso aqui também, gente. Muito obrigada a vocês. Olha, o Renato falou em acreditar. E às vezes a gente não acredita na gente, num mundo, numa sociedade que é tão competitiva. E aqui nós tivemos uma grata surpresa, uma pessoa que a gente quer continuar,
que na nossa vida é um exemplo. E a Ana, ela acredita, e todos aqui da Instituição Nova Manceira acreditam nesse projeto. Eu queria que você falasse um pouco, Ana. Eu quero só agradecer essa parceria. Renato, é um prazer conhecer vocês. A instituição está sempre de portas abertas para muitos mais projetos. E, gente, acredita no futuro, ó. Porque o nosso futuro são eles. Sem eles, a gente não vai ser nada. Então, assim, venham conhecer a instituição, venham para a Ina. Acreditem nos nossos jovens que estão aqui sendo preparados para... É um modelo a ser seguido, como eu disse agora há pouco. Você está aí na sua escola, é diretor, é coordenador, vem conhecer aqui e implantar esse modelo aí. Vocês empresários, e é aqui em Dracena, né? Vem conhecer aqui para colocar esse modelo nas outras cidades. O modelo a ser seguido pelo Brasil aqui. Exatamente. Venham para a Ina, gente! É isso, venham para a Ina! Venham para a Ina! Agora, por último, né? A gente vai cortar o bolo. Como que eu corto esse bolo? Se fosse redondo, cortaria da mesma forma. Porque tem gente que corta o bolo redondo como se fosse pedaços de pizza, aí não rende. Aí então eu vou fazer aqui, ó. Cortar aqui, dessa forma. E aqui eu vou fatiando uma fatia para cada um, tá bom? Essa parte com mais chantilly eu quero. Ah, por que será que ele não quer mais chantilly, gente? Por que será? No nosso Instagram, Cia Luxu, Instituição Nova Amanhecer. Oi, gente, com o Renato no YouTube. Renato no YouTube. E um beijo no coração, carinho na alma e até a próxima. Tchau! Tchau! Eu quero, ó. Parabéns! Aí, gente! Ó, e o nosso última oficina de culinária, Faça e Venda com Renata, aqui na Instituição Novo Amanhecer. Queria finalizar com essa palavra que a gente vem aqui e a gente volta acreditando, sabe, na humanidade, acreditando no futuro, porque, olha, essa palavra aqui, amor, é o que a gente sente aqui, tá? Um beijo, Miriam, no seu coração, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.